Nós saudamos a todos com a paz de Cristo e oramos para que você, ao ouvir essa mensagem, possa sentir o amor e o perdão de Jesus invadindo a tua vida, o teu coração, e que você a cada momento se sinta mais próximo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu vou contar uma história, um testemunho que ocorreu exatamente da maneira como eu vou relatar. Um jovem pastor trabalhava nas Filipinas. Ele cuidava de muitas igrejas e era considerado pelos membros da sua igreja um pastor exemplar. Era um homem que amava as ovelhas, amava os membros da sua igreja, visitava os membros da igreja, pregava muito bem. Era, portanto, um pastor amado e respeitado não apenas pelos membros da igreja local, mas por toda a comunidade. E esse pastor, ele vendia a imagem de um homem vitorioso. Mas interiormente, esse pastor era um homem muito triste. Por quê? Ele havia cometido um pecado quando ainda era seminarista, quando ainda era estudante de teologia. Ele já havia se arrependido pelo pecado, já havia confessado o pecado, já havia pedido perdão a Deus, mas ele não se considerava perdoado. Achava que de alguma forma teria que sofrer, teria que pagar, para em troca receber o perdão e a salvação. Então, ele vendia a imagem de um homem vitorioso, vendia a imagem de um homem feliz, mas interiormente era um homem triste, que carregava consigo o peso de um pecado. Em uma das igrejas onde esse pastor trabalhava, e como eu disse, eram muitas igrejas, em uma das igrejas havia uma senhora bem idosa, bem velhinha mesmo. Ela costumava contar para os irmãos da igreja que ela tinha sonhos, e que nesses tais sonhos, ela sempre conversava com Jesus. E passava uma semana, passava outra semana, a cada semana que passava, a irmã chegava na igreja e tinha sonhos para contar. E ela acabou formando uma espécie de fã-clube na igreja. Parece que algumas pessoas iam especialmente para ouvir os tais sonhos que a irmã contava. E o pastor não gostava dessas histórias. O pastor sabia, como eu também sei, que Deus pode sim se revelar através de sonhos, mas nem todo sonho é da parte de Deus. Inclusive é cientificamente comprovado que todos os seres humanos sonham todas as noites. Não, pastor, não é verdade, eu há muito tempo não sonho. Não, não é bem assim. Todos nós sonhamos todas as noites. Por alguns fatores, você pode se levantar pela manhã e se lembrar do sonho ou não. Mas é cientificamente comprovado que os seres humanos sonham todas as noites. Mais do que isso, os mamíferos sonham. Gatinho sonha, cachorrinho sonha, cavalo sonha. Já viram o gato tendo pesadelo e caindo da janela? Já viram o cachorro rodando no chão assim, tendo sonho ou pesadelo? Então, obviamente, nem todo sonho é da parte de Deus. Há pessoas, por exemplo, que chegam à noite em casa, comem uma pizza e meia, tomam 1 litro de refrigerante, vão dormir, sofrem com má digestão, sofrem de pesadelos a noite toda, aí chegam na igreja para contar testemunho. Há sonhos que são frutos da sua imaginação apenas, há sonhos sim que podem ser da parte de Deus, há outros sonhos que são da parte da pizza, a pessoa come demais à noite e passa mal. Então, o pastor sabia disso, conversou com a irmã uma vez, 2, 3, 4 vezes, e pediu que a irmã parasse com aquelas histórias, mas a irmã continuava contando os tais sonhos. Um dia o pastor chegou e estava aquela senhora ali contando os sonhos, e um grupo talvez de 15 ou 20 irmãos ouvindo os tais relatos. E o pastor nervoso entrou no meio da rodinha ali e disse: irmã, eu já pedi para a senhora parar com isso. Já falei para a senhora parar com esse negócio de sonhos, visões, sei lá o quê. A senhora come demais à noite, passa mal, vem contar historinha aqui. Não, pastor, eu sou uma pessoa muito idosa, eu quase não janto, às vezes um chazinho com bolachas, uma frutinha, mas eu sou uma mulher de muita oração, pastor. E eu creio que após as minhas orações, eu me deito e Deus fala comigo através de sonhos. E o pastor então, em meio àquela conversa ali, vários irmãos ouvindo a conversa, o pastor teve uma ideia. O pastor olhou para a irmã e disse: irmã, se a senhora realmente fala com Jesus,
Na próxima vez que ele conversar com a senhora, pergunte a ele qual foi o pecado que eu cometi quando eu ainda era seminarista. Porque só Jesus e eu sabemos qual foi o pecado. Se a senhora puder chegar aqui no próximo final de semana e contar qual foi o pecado, eu saberei que os sonhos são da parte de Deus. Se por outro lado a senhora não puder contar qual foi o meu pecado, eu saberei que os sonhos são fruto da sua imaginação, como eu tenho certeza que são. E a irmã topou a parada. Fizeram um tipo de aposta santa, com vários irmãos como testemunha ainda. E o pastor foi embora para casa preocupado agora. E se a tal mulher falar com Jesus mesmo? E se essa história desses sonhos que ela disse, se forem realmente da parte de Deus? Ela vai conversar com Jesus, vai perguntar qual foi o meu pecado, Cristo vai contar. No próximo final de semana ela vai reunir os irmãos da igreja como sempre, vai contar os sonhos, consequentemente vai contar qual foi o meu pecado, e eu vou estar desmoralizado publicamente. Quando os irmãos souberem que eu fui capaz de um crime tão hediondo quanto aquele, jamais vão confiar em mim novamente. O meu ministério vai por água abaixo. O pastor teve uma semana miserável, mal conseguiu dormir. No final de semana seguinte, ele correu de uma igreja para outra e chegou um pouco atrasado na igreja. Hora que entrou ali, ele já abriu a Bíblia. Quando ele ia começar o sermão, ele olhou no primeiro banco, na primeira fileira, a irmã. O pastor olhou para a irmã olhou para o pastor e deu um sorriso bem largo. O pastor olhou desconfiado e pensou assim: ela falou com Jesus. Só pelo jeito que ela está me encarando, só pelo jeito que ela está olhando para mim, ela falou com Cristo. E ela sabe qual foi o meu pecado. Agora, a saída, ela vai reunir os irmãos, vai contar o sonho, vai contar o meu pecado, e eu vou estar desmoralizado publicamente. O pastor esqueceu-se do sermão, esqueceu-se até do texto bíblico. Começou a suar frio, o povão esperando o sermão começar e nada. Aí o pastor fez uma oração silenciosa. Ele pensou assim, falou com Deus: Senhor Deus, esse é o último sermão da minha vida. Pelo menos como pastor, pelo menos como ministro. Mas por favor me ajude. Eu esqueci o sermão, esqueci o texto bíblico, me ajude por favor. Deus, o iluminou mais uma vez. Ele fez um belíssimo sermão. E cantaram o último hino. Ele fez a oração final e, como de costume, ele ficou à porta, cumprimentando os irmãos à saída. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Adivinhem quem foi a última pessoa a sair? A mulher, a velhinha, a irmã idosa. Ela saiu, o pastor a cumprimentou e disse: como é que vai, irmã, tudo bem? Tudo bem, pastor, e o senhor? Irmã, eu não tive uma semana muito boa, não. Eu passei algumas noites em claro. Pastor, está comendo demais à noite e passando mal. Não é isso não, irmã. É que eu tenho alguns probleminhas a resolver. Irmã, a senhora, por acaso, teve algum sonho durante a semana? Pastor, que semana abençoada. Eu nunca sonhei tanto com Jesus como na última semana. O pastor quase desmaiou. E ele, suando frio, começou a gaguejar. E a senhora perguntou qual foi o pecado que eu cometi quando eu era seminarista. Calma aí, homem de Deus, está nervoso por quê? Eu perguntei sim. E o que é que Jesus falou para a senhora? Então a irmã começou a relatar os sonhos, né? Pastor, eu sonhei a semana toda, mas eu tive um sonho especial. Eu sonhei que estava no céu. Eu estava andando então pelo céu, aquele tapete verde, temperatura ambiente, nem frio nem calor. Eu vi o leão brincando com o cordeirinho, eu vi a Nova Jerusalém, eu vi a árvore da vida. Irmã, eu não quero saber o sonho todo não. Eu quero saber como é que foi a conversa da senhora com Jesus. Bem, pastor, enquanto eu caminhava pelo céu, eu tive encontro com Cristo. Nós começamos a conversar, e a uma certa altura, eu disse: olha, o pastor lá da minha igreja não crê que eu falo com o senhor. Então ele pediu que eu perguntasse qual foi o pecado que ele cometeu, quando ele ainda era seminarista. Tudo isso eu sei, mulher. Pastor nervoso, tudo isso eu sei, mulher. Eu quero saber o que Jesus falou para a senhora. Pastor, eu olhei dentro dos olhos de Jesus, e perguntei: Senhor Jesus, qual foi o pecado que o meu pastor cometeu quando ele ainda era seminarista? E Jesus olhou para mim e respondeu:
Eu não me lembro. Jesus olhou para mim e respondeu: eu não me lembro. Nota, queridos, não precisava do sonho da irmã, não precisava do testemunho da irmã. Era só o pastor se lembrar de tantos versículos bíblicos, que com certeza ele conhecia de cor e salteado, especialmente Hebreus 10, o versículo 17. Hebreus 10, 17. Jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades, diz o Senhor. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, diz o Senhor. Quando aquele pastor se ajoelhou pela primeira vez, talvez ele nem se recorde quando foi, mas quando se ajoelhou pela primeira vez, e sinceramente confessou o seu pecado e pediu perdão a Deus, Deus simplesmente o quê? Perdoou e esqueceu. Não é que o Senhor Jesus sofra algum tipo de amnésia santa. A mente do Senhor Jesus é a mente infinita, porque o Senhor Jesus é Deus. Mas o Senhor Jesus prometeu que todo pecado que Ele perdoa, Ele simplesmente não leva mais em consideração. Quando você pede perdão, Jesus te perdoa na hora, e ao lado do seu pecado Ele escreve o quê? Perdoado, ou dívida cancelada. E por ocasião do juízo investigativo, Ele simplesmente o quê? Apaga de uma vez por todas o pecado. O fato é que Deus simplesmente perdoa e esquece. E aquele pastor, mesmo sendo um homem temente a Deus, um estudioso da palavra do Senhor, ele não entendia algo tão simples. Ele achava que de alguma forma teria que sofrer, teria que pagar para em troca receber o perdão e a salvação. Não entendia que tudo que o Senhor Jesus nos dá, Ele nos dá através da sua graça. A palavra graça tem um significado teológico muito profundo. Há livros escritos só sobre a palavra graça. Como eu disse, a palavra graça tem um significado teológico muito profundo. Mas eu vou tentar explicar para vocês. Não é muito fácil, porque como eu disse, há muitos detalhes, importantes relacionados à palavra graça. Mas vou tentar explicar, preste bem atenção. Eu tenho um livro, mais de 700 páginas, que praticamente só trata da palavra graça. Vou tentar resumir o livro para vocês, preste bem atenção, porque não é fácil. Graça é algo que eu recebo de graça. Dá para entender ou não? Graça é algo que eu recebo de graça. Dá para complicar um bocado. E muitas vezes teólogos e pastores gostam de complicar. O que Jesus explicava de tal maneira que até as criancinhas entendiam. Depois vieram os teólogos e pastores para complicar um pouquinho, não é? Mas graça é algo que eu recebo de graça. Tudo que o Senhor Jesus nos dá é de graça. O perdão, a salvação, a vida eterna. Quando alguém te dá um presente, o que é que você faz? Quando alguém te dá um presente, você faz o quê? Você agradece, muito bem, você é uma pessoa educada. Mas das duas, há duas hipóteses. Quando alguém te oferece um presente, ou você aceita, ou você rejeita. Quando alguém vai me dar um presente, eu posso colocar a mão no bolso e pagar pelo presente? Sim ou não? Não, por quê? Porque é presente, é de graça. Se eu pagar, deixou de ser presente. Então, tudo que o Senhor Jesus me dá de graça, são presentes. Ou eu aceito, ou eu rejeito. Eu não posso pagar. Eu não posso pagar pelo perdão, pela salvação, pela vida eterna, devolvendo o dízimo, por exemplo. Eu não posso pagar pelo perdão, dando uma boa oferta para a igreja, ou ajudando os pobres. Eu não posso pagar pela minha salvação, pelo meu perdão, indo até a Aparecida a pé. Não posso pagar com 200 Ave Marias e 500 Pai Nosso. Não posso pagar guardando o sábado. Não posso pagar com 300 velas. Tudo o que Ele me dá é de graça. Ou eu aceito, ou eu rejeito. No século XIII, na Europa, havia um grupo de pseudo-cristãos. Eles se autodenominavam flagelantes. Há alguns remanescentes desse grupo ainda, na Alemanha, na Espanha, no México, nas Filipinas. Esses flagelantes tinham
o seguinte costume e mantém, como eu disse, há alguns remanescentes ainda, mantém o mesmo costume até os dias de hoje. Especialmente na chamada Semana Santa, na época da Páscoa, de vez em quando você pode ver esses grupos na televisão. O que eles faziam no século XIII, por exemplo? Eles saíam completamente nus pelas ruas. Saíam nus. E pegavam chicotes, galhos de árvores, correntes, e eles se autoflagelavam. Daí o nome flagelantes. E se autoflagelavam a ponto de ficarem, não é, com as costas ensanguentadas. Porque eles raciocinavam assim: a menos que soframos humilhação pública, por isso que saíam nus. E dor física, daí então o flagelo. Então, se nós não fomos humilhados publicamente, e se não sofremos dor física, Deus não pode nos perdoar. Isso é uma tremenda heresia. Mas, infelizmente, há flagelantes ainda no século XXI. E não apenas nesse grupo que eu citei. Há hoje aqui na igreja flagelantes. E há pessoas que me ouvem pelo vídeo que também são flagelantes. Pessoas que pensam que de alguma forma tem que sofrer, que pagar, tem que fazer alguma coisa para em troca receber o perdão e a salvação. Não entendem que tudo é de graça. Espera um pouco, pastor. Me parece que o senhor está tentando enganar o povo. Ninguém aqui é bobo não, pastor. Que negócio é esse? O camarada, por exemplo, matou, roubou, adulterou, mentiu. Aí ele simplesmente pede perdão, Jesus perdoa, esquece e acabou. Que negócio é esse? O senhor está enganando o povo aqui, pastor. Está apresentando uma salvação fácil e barata. Queridos, não estou enganando ninguém. Tampouco estou apresentando uma salvação fácil e barata. Custou o sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi fácil, tão pouco barato, mas Ele pagou. Não foi fácil, muito menos barato, mas Ele pagou. A minha dívida, Jesus já pagou. A única coisa que eu posso fazer é aceitar ou rejeitar o perdão, a salvação, a vida eterna que o Senhor Jesus gratuitamente me oferece. Eu poderia mencionar vários personagens bíblicos. Vou citar apenas um muito conhecido: Davi. O homem segundo o coração de Deus. Davi um dia apaixonou-se pela esposa do amigo. Seduziu a mulher. Teve relações sexuais ilícitas com a mulher. Engravidou a mulher. E ainda forjou um plano, elaborou um plano satânico para tirar a vida do próprio amigo. Adúltero e homicida. Agora vejam que extraordinário, queridos. Abram a Bíblia no primeiro livro dos Reis. 1 Reis 14, o versículo 8. 1 Reis 14 e o versículo 8. Há uma profecia aqui. O profeta Aías está profetizando contra a casa de Jeroboão. Palavra do Senhor então, através do profeta Aías: rasguei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não foste como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Espera um pouco. Leiam de novo. Deus diz: rasguei o reino da casa de Davi, e tu entreguei. E tu não foste como Davi meu servo, que guardou todos os meus mandamentos, e que andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Espera um pouco, irmãos. Vamos raciocinar juntos aqui. Há algumas hipóteses. Bom, primeira hipótese é outro Davi. Não pode ser o Davi adúltero e homicida. Porque se Deus está dizendo que Davi guardou todos os mandamentos, e Davi adulterou, matou, mentiu, então a primeira hipótese é essa: é outro Davi. É outro Davi, queridos? Ou é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Bom, então há uma segunda hipótese. A Bíblia é um livro cheio de incoerências, cheio de contradições. É assim, queridos? Não. O fato é o seguinte:
quando Davi, adúltero e homicida, dobrou seus joelhos, colocou seu rosto no chão e implorou o perdão divino, confessando o seu pecado, Deus simplesmente o quê? O perdoou. A ponto de dizer que Davi guardou todos os mandamentos. O Senhor Deus simplesmente o quê? Perdoou. É fato, queridos, que as consequências permaneceram. Toda a nação sofreu por causa do seu pecado. É fato que por causa do seu pecado, outras pessoas podem sofrer, há consequências. O indivíduo, por exemplo, embriagado, dirige pelas ruas da cidade, perde a direção, sobe na calçada e mata uma criança. Se essa pessoa profundamente arrependida pedir perdão a Deus, Deus simplesmente o quê? Perdoa. Mas a criança está morta. As consequências permanecem. Você fuma por 40 ou 50 anos. Um dia arrependido, você entende que o corpo é templo do Espírito Santo. Então você arrependido, pede perdão a Deus. Pelos 40 ou 50 anos que fumou. Deus te perdoa. Isso não quer dizer que você não vai morrer com câncer. As consequências do quê? Permanecem. Mas o que me interessa é que no dia do juízo, eu posso estar o quê? Em pé. Sabendo que através do sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, os meus pecados foram o quê? Perdoados. Entenda uma coisa. É possível que a sua família não perdoe. É possível que a igreja não perdoe. Eu me lembro, uma vez dirigindo uma comissão em uma igreja, lá na zona leste de São Paulo. Nós precisávamos escolher determinada pessoa, ou uma pessoa para determinado cargo. E como é costume na igreja adventista, que trabalha de forma democrática, nós reunimos uma comissão da igreja e discutimos então, qual seria a melhor pessoa para exercer aquela função na igreja. Vários nomes foram colocados no quadro. E depois começamos então a falar sobre cada pessoa para escolhermos qual seria melhor para determinado cargo da igreja. Em certo momento, chegamos a um nome que, na minha opinião, na minha visão, seria a principal pessoa, ou a melhor pessoa para aquela função na igreja. Só que, na hora de alguns comentários, ou das observações, alguém se levantou e disse: pastor, essa pessoa não pode. Mas não pode por quê? Não, porque essa pessoa fez isso. E eu fiquei assustado. Disse: irmãos, mas olha, eu sou o pastor daquela igreja e eu não sabia disso. Eu estou surpreso. Mas tudo isso é verdade? É verdade, pastor. Eu fiquei assustado. Mas um senhor idoso, um dos patriarcas da igreja, levantou a mão e disse: pastor, isso foi há quase 50 anos atrás. Isso foi há 40 e poucos anos atrás. Interessante. O irmão havia pecado há 40 e poucos anos. Mas sempre alguém da igreja tentava ou tratava de lembrar do quê? Do pecado dele. Então é possível que a igreja não te perdoe. É possível que a sociedade não te perdoe. É possível que a família não perdoe, que a esposa não perdoe. Aliás, a esposa disse que te perdoa, não disse? Mas sempre que vocês brigam, ela joga a mesma coisa na tua cara sempre. Então é possível que os filhos não perdoem. Mas no dia do juízo, não me interessa o que as pessoas pensam a meu respeito. No dia do juízo, só me interessa o que Jesus pensa a meu respeito. E Jesus simplesmente o que? Perdoa e esquece. Todo pecado será perdoado aos homens. Todo pecado será perdoado aos homens. Não importa o que você fez. Dobre os joelhos, confesse o pecado, peça perdão a Deus. Deus perdoa e esquece. Só há um pecado que o Senhor Deus não pode perdoar em hipótese alguma. Esse pecado é o pecado contra a pessoa do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando eu era criança, frequentando a igreja do bairro de Ipiranga, e eu ouvia o discurso, ou no sermão, ou numa lição da escola sabatina, quando o pastor ou o ancião falava sobre o pecado contra o Espírito Santo, e eu confesso que eu morria de medo. E algumas pessoas têm medo desse assunto, não é? Já para tranquilizar vocês, ninguém
que está aqui nesse momento pecou contra a pessoa do Espírito Santo. Como é que eu tenho certeza disso? Você não estaria aqui agora. Quem trouxe você aqui foi a pessoa do Espírito Santo. Então, esse medo você não precisa ter nesse momento. Nenhum de nós pecou contra o Espírito Santo, pelo menos até esse momento. Mas eu ouvia os discursos na igreja e eu morria de medo. Porque, entre outras coisas, eu pensava que blasfêmia era pensar ou dizer um palavrão contra Deus. Depois eu descobri que blasfêmia é a atitude ou a tentativa da criatura tomar o lugar do Criador. Isso é blasfêmia. O que é blasfêmia? A criatura tentar ficar no lugar do Criador. Mas eu fui crescendo na igreja e ouvi ainda a seguinte explicação: que pecar contra o Espírito Santo se dá quando a pessoa se afasta de Deus, até determinado momento em que Deus não a alcança mais. Você já ouviu essa explicação? É uma explicação comum no meio evangélico, mesmo na igreja adventista. Mas, queridos, quando você diz o seguinte: olha, pastor, ore pelo meu filho, ele se afastou de Deus. Ore pelo meu esposo, pastor, ele está tão longe de Deus. Aí eu lanço a seguinte questão: mas ele foi para onde? Queridos, na mais alta montanha, Deus está ou não? No mais profundo abismo, Deus está ou não? Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então essa frase, fulano de tal afastou-se de Deus, mas ele foi para onde? Em que lugar do universo eu posso me esconder da face de Deus? Eu posso até entender que a pessoa afastou-se de fazer a vontade de Deus, afastou-se dos princípios bíblicos, dos princípios cristãos, isso eu entendo. Mas afastou-se da pessoa de Deus, mas foi para onde? Às vezes usamos palavras humanas para explicar coisas divinas e não explicamos muito bem, não. Vou tentar explicar para vocês essa questão. O que é pecar contra o Espírito Santo? O que nós vulgarmente ou comumente chamamos de peso na consciência, nada mais é do que a ação sobrenatural da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e diz: Roberto Mota, você pecou. Qual deveria ser a minha atitude? Saudável atitude cristã. Eu deveria entender realmente que pequei, entender minha situação pecaminosa e profundamente arrependido, confessar o pecado e pedir perdão. Deus perdoa e pronto. Agora, vamos imaginar a seguinte cena: o Espírito Santo vem e diz: Roberto Mota, você pecou. E eu posso começar a arrumar desculpas: não, mas é que eu fui criado assim, meu pai também era um homem muito violento. Não, eu fui criado dessa maneira, a sociedade me obrigou a viver assim ou a ser assim. Eu começo a transferir ou tentar transferir minha culpa para os outros, para a família ou para a sociedade. Ou eu até posso aceitar o meu erro. Não, eu realmente pequei. Mas tem gente muito pior do que eu por aí, e deve ter mesmo, não é? O fato é que eu começo a arrumar desculpas para o pecado. Ora, se eu começar a desculpar o meu erro, logo eu não vou estar arrependido. Se eu não estiver arrependido, eu não vou confessar o pecado. Logo, não vou pedir perdão. Consequentemente, Deus não pode me perdoar. Olha, o raciocínio é simples. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que eu não confesso. Pecar contra o Espírito Santo nada mais é do que não pedir perdão. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que você não confessa. E é claro, o Espírito fala comigo uma vez, duas, três, quatro, cinco. Não é que ele se afasta de mim. Eu posso ir fechando a mente à voz do Espírito Santo, até determinado momento que ele tenta me atingir, mas eu não quero mais. Eu fechei a mente e o coração à voz sobrenatural da pessoa do Espírito Santo. Aí não vou me arrepender, não vou pedir perdão. Logo, Deus não pode me perdoar. Todo o pecado será perdoado aos homens. Agora vejam bem, queridos, há um pré-requisito aqui. Eu preciso estar verdadeiramente arrependido. Já disse no discurso de hoje que às vezes os teólogos complicam um pouquinho. Vou dizer para vocês que há duas palavras na Bíblia para arrependimento. Não com o intuito de complicar, esse intuito é para explicar, né? O meu intuito aqui é explicar, esclarecer.
Quando você lê a Bíblia em português, está lá, arrependimento, 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 mas há duas palavras distintas em grego. Em português, arrependimento. Em grego, são duas palavras diferentes. A primeira é metanoia, metanoia. A segunda é metamelomai. Metanoia significa mudança de mente. Metanoia, mudança de mente, mudança de postura, mudança de atitude. É a verdadeira conversão. Você está indo por um caminho, se arrepende, pede perdão e muda a rota, muda o rumo. É a verdadeira o quê? Conversão. Esse é o verdadeiro arrependimento que produz mudança de vida. A segunda palavra é metamelomai. Metamelomai significa o arrependimento causado pelas circunstâncias ou pelas consequências. Por exemplo, o indivíduo está arrependido porque a esposa descobriu que ele tinha um amante. Ele está triste mesmo, está chorando. Mas ele chora e está arrependido pelas consequências. Agora a esposa descobriu, os filhos estão sabendo, ele está envergonhado, o pastor da igreja já descobriu também, a igreja está sabendo, vai ser removido do rol de membros. Então ele está triste, verdadeiramente triste, por causa das consequências. Se a esposa não tivesse descoberto, ele permaneceria em pecado. Para o primeiro caso, o verdadeiro arrependimento, entre vários exemplos bíblicos, o clássico é o de Pedro. Pedro arrependeu-se o quê? De verdade. Para esse outro caso aqui, o metamelomai, qual é o exemplo clássico da Bíblia? Judas. Judas arrependeu-se ou não? Arrependeu-se. Vocês querem um arrependimento maior do que tirar a própria vida? Judas estava profundamente arrependido, a ponto de praticar o quê? Suicídio. Mas estava arrependido pelas consequências do seu pecado. E não pela sua condição pecaminosa. Pastor Mota, agora eu fiquei confuso. A semana passada eu orei, pedindo perdão a Deus. Eu até chorei, pastor. Agora o Senhor me deixou confuso. Eu fui sincero ou não? É fácil. É fácil saber se você foi sincero ou não. Entenda uma coisa. O verdadeiro arrependimento necessariamente, obrigatoriamente produz mudança de vida. Entenderam? Se eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus de forma sincera, se foi realmente o arrependimento metanoia, ao me levantar da oração haverá uma mudança de vida. Não estou de maneira alguma sugerindo, ensinando ou pregando perfeccionismo. É possível que amanhã ou depois você tropece e caia de novo, mas é impossível você estar verdadeiramente arrependido, pedir perdão a Deus e se levantar da oração exatamente como estava antes. Então o verdadeiro arrependimento vai produzir o quê? Mudança de vida. Você vai ser transformado pela pessoa do Espírito Santo agindo na sua vida. Peça perdão a Deus. Não importa quão longe você tenha ido, Deus simplesmente perdoa e esquece. Eu fiz exatamente esse mesmo discurso que eu já fiz muitas vezes. Eu fiz o mesmo discurso que eu fiz agora, numa grande igreja no sul do Brasil. Uma igreja com 2 ou 3 mil membros. Uma grande igreja. E ao sair da igreja, após o discurso naquela noite, um senhor à saída, com lágrimas nos olhos, me deu um beijo no rosto. Um senhor de seus 70 e poucos anos, talvez quase 80. Mas um senhor com muito cabelo, o cabelo todo grisalho assim, bem arrumado, uma barba cheia, totalmente branca, um homem de terno, gravata, um homem bem apessoado, mas devia ter os seus 70 e poucos anos, quase 80 anos. Ele saiu com lágrimas nos olhos, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto e me disse: filho, eu tirei um peso de mais de 40 anos das costas. Obrigado. E foi embora. Eu disse amém, né? Deus seja louvado. Mas também fiquei pensando, para que sofrer 40 anos? Para que sofrer tanto tempo? Por que sofrer 40 anos? Ou 10 anos, 1 ano, 1 semana? Para que sofrer?
Eu tenho certeza absoluta que nesse momento eu falo para pessoas nesse auditório e outros que assistem pelo vídeo, que há muitos anos sofrem por causa de um pecado cometido. Há pessoas que sofrem de insônia, que têm enxaquecas, por causa de pecados cometidos no passado. E há dois grupos que sofrem. O primeiro grupo sofre mesmo já terem confessado o pecado, o que é uma incoerência, como já apresentei ao longo do discurso. Ora, a boa nova é a seguinte, e tome posse dessa bênção: se você já confessou o seu pecado a Deus, para de sofrer. Deus simplesmente já perdoou, para de sofrer. O diabo tem uma estratégia entre várias outras. O diabo é especialista em tentar nos amarrar ao passado. O diabo sempre chega para você e tenta mostrar o que é o seu passado. Olha, porque você fez isso no passado. Vou dar uma dica simples e prática para vocês. Todas as vezes que o diabo vier, especialmente à noite, quando você deita na cama, coloca a cabeça no travesseiro, e você começa a remoer o passado, sempre que o diabo tentar te mostrar o teu passado, sabe o que você tem que fazer? Mostra o futuro dele. O meu passado, Jesus já perdoou e esqueceu. O meu futuro é as mansões celestiais, é a vida eterna. E o futuro do capeta é o fogo eterno. Você mostra o futuro dele que ele vai embora rapidinho. Então, se você já pediu perdão a Deus, para de sofrer. Tome posse dessa bênção. Para de sofrer. Se você faz parte de um outro grupo que cometeu pecados no passado e ainda não pediu perdão, há uma boa nova. Peça perdão hoje. Confesse seu pecado a Deus. Diga: Senhor Deus, eu cometi tal pecado. Seja específico. Eu cometi tal pecado. Fiz isso. Eu estou sincera e profundamente arrependido. Por favor, Senhor, perdoa os meus pecados. Não pelos meus méritos, não pelos meus esforços, mas única e exclusivamente por causa do sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha certeza absoluta que Deus simplesmente perdoa e esquece. Eu vou contar um testemunho agora para encerrar o discurso. É talvez o testemunho que eu mais contei ao longo do meu ministério. Esse testemunho já foi gravado várias vezes, em várias séries que eu fiz por aí, em vários lugares do Brasil, fora do Brasil. Mas eu vou contar esse testemunho até a volta de Jesus, porque de alguma forma ele também marcou muito a minha vida. Eu pregava numa igreja, lá no Jardim Mabel, zona leste de São Paulo. Eu fui pastor há alguns anos na região do Itaim Paulista, ali próximo à região de São Miguel Paulista, entre São Miguel Paulista e o município de Itacoaquecetuba. Fui pastor ali, naquela região. Eu pregava terça-feira à noite numa igreja, quarta noutra, quinta noutra, sexta noutra, sábado eu pregava em 3 igrejas e domingo em 3 igrejas. Para conseguir pregar em todas as igrejas do distrito, pelo menos uma vez por semana. E eu pregava em determinada noite na igreja do Jardim Mabel. Fazia muito frio. Era mês de junho ou julho. Fazia muito frio ali. Na época era apenas um pequeno grupo, na casa de uma senhora chamada Cristina. Hoje a igreja cresceu muito, né, e temos um bonito templo ali naquela mesma rua. Mas naquele tempo era apenas um grupo de mais ou menos umas 30 pessoas que se reuniam ali. E eu me lembro que eu comecei a pregar, fazia muito frio. Meu paletó de lã, a Bíblia aberta, os irmãos ali, não é? Procurando se aquecer. De repente entrou um homem no salãozinho ali. Esse homem estava de shorts, camiseta, cartucheira e um 3/8 na cintura. Sabe o que é um 3/8, não é? É um revólver calibre 38. Eu sou branquelo, imagina como eu fiquei ali. Fiquei assustado. Tivesse uma porta para fugir, talvez tivesse fugido, mas houve um mal-estar geral, porque todos perceberam o homem armado. Ele entrou, sentou-se no meio ali. Eu continuei o sermão. Olhava para todo mundo, mas especialmente para o homem ali, não é? Um frio terrível, ele camiseta, um shorts, a cartucheira ali, um 3/8 assim. Terminei o sermão,
cantamos o último hino. Eu até percebi a uma certa altura do sermão que o homem estava emocionado, não pelas minhas palavras, mas havia um poder sobrenatural trabalhando na vida daquele homem. Terminei o sermão e fiquei à porta, cumprimentando as pessoas. Ele foi o último a sair. José Luiz, o nome dele. E eu cumprimentei, e ele, assim, com a voz disfônica, disse: pastor, eu quero falar com o senhor. E aquele hálito de bebida alcoólica. Eu falei: é hoje, Pensei: é hoje. Mas disse: olha, espera só um minutinho. Eu tenho que dar um recado, para o nosso irmão Timóteo, para o meu irmão Timóteo, ali que era diácono da igreja. Preciso dar um recado para o irmão Timóteo e já volto. E tinha que dar um recado mesmo. Não lembro o que era. Mas eu não gastei mais do que 1 minuto e meio ou 2 minutos. Eu dei o recado para o irmão e voltei para a porta do salãozinho ali. Começamos então a conversar, e a conversa foi longa. E ele ficava pertinho de mim para eu conseguir ouvir o que ele falava. Ele não estava bêbado. Acho que ele tomou meia dose para espantar o frio, Se bem que espanta o frio coisa nenhuma, Só perturba a vida dos outros. E é lógico que qualquer dose que você ingerir já, de alguma forma, mexe, com o teu pensamento, com o teu raciocínio. Mas ele não estava bêbado, mas percebia-se que ele havia ingerido bebida alcoólica. Eu, a uma certa altura, disse: meu irmão, você não pode falar um pouco mais alto, não? Você está gripado, está rouco, está doente, o que foi? Ele: não, eu tomei um tiro. É lógico que não tinha tomado o tiro naquela noite, Ele mostrou a cicatriz. Ele havia tomado um tiro no pescoço. Eu não sou médico, eu vou tentar explicar o que aconteceu, mas me parece que o projeto perfurou ali as pregas vocais, sei lá, eu não vou explicar, eu não sou médico. O fato é que por causa do tiro, ele falava com dificuldades. Eu tinha que ficar pertinho dele para ouvir o que ele dizia. Ele contou a vida dele em talvez quase 1 hora. Eu vou resumir aqui a história. Ele me disse: pastor, eu nunca fui um homem rico, mas eu tinha a minha casinha própria aqui, é um bairro pobre, mas eu tinha minha casinha aqui. Eu tinha um pequeno sítio, tinha uma casinha na praia, uma pequena empresa com 7, 8 empregados, longe de ser um homem rico, pastor. Mas eu estava bem, estava tranquilo. Estava, a cada dia, aumentando o meu patrimônio. Uma família feliz, 2 filhos. Mas um dia eu comecei a beber. E eu me tornei alcoólatra. E o alcoolismo me tornou um homem muito violento. Por causa do alcoolismo, eu perdi a minha empresa foi à falência. Eu vendi os automóveis que eu possuía, as propriedades que eu possuía. Eu perdi tudo que eu tinha, pastor. Eu perdi a minha esposa e meus 2 filhos que me abandonaram, por causa do meu alcoolismo, por causa do meu vício e da minha violência. Perdi a minha esposa e perdi os 2 filhos. E como eu disse, me tornei um homem muito violento. Eu já atirei em bandidos, já atirei em policiais. Pastor, eu estou jurado de morte aqui no bairro. Aí ele me disse algo que eu até hoje não consigo entender, embora eu tenha conhecido outras pessoas que seguem a mesma linha de raciocínio. Ele é um nordestino cabra macho. Qual era o raciocínio dele? Eu não consigo entender. Mas ele pensava assim, e já conheci outras pessoas que pensavam da mesma forma. Pastor, eu estou jurado de morte aqui no bairro. E eu não vou dar esse gostinho para ninguém, não. Já que vão me matar, eu vou tirar minha própria vida. Eu consigo entender muito bem esse raciocínio. Mas era assim que ele pensava. Ele me disse: pastor, eu passei aqui em frente à igreja, o nome da rua é Pierre Varney. Nome francês, Mas é um lugar muito pobre, especialmente naquela época. Hoje já é uma boa infraestrutura lá. Mas na época ali não havia não havia pavimentação, não havia rede de esgotos, o esgoto descia ali a céu aberto. O fato é que ele me disse: pastor, eu passei aqui em frente à igreja, porque eu ia até o campinho de futebol. O tal campinho de futebol era um terreno baldio, onde a molecada jogava bola nos finais de semana. Ele me disse: pastor, eu ia até o campinho de futebol, dar um tiro no meu ouvido. Não vale mais a pena viver, pastor. Mas eu não sei porquê, eu passei em frente à igreja aqui, já passei várias vezes por essa rua, mas eu senti um desejo tão grande de entrar. Eu entrei, pastor, ouvi o que o senhor disse, mas para mim não funciona, eu já fui longe demais. Da onde eu estou, não tem mais retorno. Essa é uma outra artimanha do diabo, que eu vou explicar num outro sermão. Mas já adianto, o diabo sempre chega e diz: você já foi longe demais. Da onde você está, não tem mais retorno. Essa é uma estratégia que ele usa para levar as pessoas ao desespero. Então aquele homem disse: olha, eu já fui longe demais, da onde estou não dá para voltar mais não. Agora tente se colocar no meu lugar, conversando com um homem
pensando em praticar suicídio. Eu me lembro que eu abri a Bíblia, falei um pouquinho sobre Davi, até parte do discurso que eu fiz, né, hoje, eu fiz para aquele homem, sobre o perdão, sobre a salvação. Não, mas da onde eu estou não dá para voltar mais. Aí contei meu próprio testemunho para ele, como Deus me transformou. Eu sei que a uma certa altura, depois de uma longa conversa, eu olhei para ele e disse, posso orar por você? E ele deu um passo para trás. E a expressão facial dele mudou. Eu não sei se ele não gostou da ideia, não sei se o inimigo tomou posse dele. Eu sei que foi algo impressionante. Eu conversava com ele quando eu disse, posso orar por você? Ele deu um passo para trás e a expressão facial mudou completamente. E ele não disse nem sim nem não. Até acho que entrar na igreja, ouvir o discurso, ouvir o sermão, ouvir o hino, conversar com o pastor, até aí tudo bem, mas acho que uma oração pessoal, não sei. O fato é que a reação dele foi, para mim, inesperada. Ele deu um passo para trás, mas ficou quieto, não disse nem sim nem não. Eu tenho um braço comprido, estiquei o braço, segurei o ombro dele, um pouco do ombro, um pouco do pescoço, assim. Me aproximei, inclinei a fronte e comecei a orar. Uma oração simples. Senhor Deus, perdoa esse homem, que nem compreende o plano da salvação, o plano da redenção. Uma oração simples, qualquer um faria. Enquanto eu orava, de olhos fechados, é claro, aquele homem sacou a arma. E eu só percebi quando senti o cano aqui no meu estômago. Ele colocou o cano no meu estômago e empurrou com força. Com tanta força que chegou a ferir a pele por baixo da roupa aqui. Ele empurrou com força mesmo. Não sei qual seria a sua reação. Você desmaia, você grita, você foge. Eu confesso para vocês, e já me disseram muitas vezes, muitos pastores, muitos amigos meus, até já me disseram para eu parar de contar algumas histórias que eu conto por aí, e até alguns testemunhos da minha própria vida já me aconselharam a não contar mais, porque o pessoal acha que pega mal, você é um pastor, é um evangelista, é uma pessoa conhecida, você conta que já foi líder de torcida uniformizada, que já usou drogas, que já bebeu, o povo vai perder a confiança em você. Bom, esse é o conselho que me dão há mais de 20 anos, mas eu continuo contando as mesmas histórias e vou permanecer assim até a volta de Jesus. O fato é o seguinte, vou abrir meu coração, eu até poderia contar a história e não contar o que eu vou contar agora, mas eu vou contar e pronto. A primeira reação que eu tive, a primeira coisa que eu pensei, eu estou com a mão no ombro dele ali. O que você faria? Desmaia? Grita? Corre? A primeira coisa que eu pensei foi dar-lhe uma cabeçada. Já estou com a mão no ombro, eu dou-lhe uma cabeçada no nariz e saio correndo. Ou dou uma cabeçada e passo uma chinela nele e pronto, né? Foi o que eu pensei, como pastor. Mas não fiz, não. Porque se eu vou dar um soco, eu levo tiro. O melhor golpe mesmo era a cabeçada, né? Mas eu fiquei quieto. Mas eu tive vontade, confesso. Na hora, eu quase que fiz. Não foi a primeira vez que me apontaram uma arma, nem a última. Mas numa oração. Você pode até não gostar do sermão. Não gostei desse pastor, não gostei do sermão, não volto mais aqui. Mas não precisa sacar a arma por causa disso, né? Eu não reagi, não. Eu continuei a oração. Só que eu fazia duas agora. Uma por ele e uma por mim. Eu dizia, Senhor Deus, perdoa esse homem. E eu pensava assim, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas eu não estou a fim de morrer hoje não, Senhor. Me livra dessa. Eu termino a oração, abaixo o braço. Eu estou encharcado de suor, viu, irmãos? Eu estou encharcado de suor, muito frio e eu suando ali. Abaixei o braço devagarinho e ele com a arma aqui, ele cutucava. Aí ele levantou a arma, levantou e colocou o cano assim no meio dos meus olhos. Olhou para mim e disse, pastor, eu gostaria muito de trocar a minha arma pela sua Bíblia. Eu falei, meu irmão, é para já. Peguei a Bíblia e dei para ele. Toda a Bíblia é importante, mas essa Bíblia tinha um valor sentimental muito grande, minha mãe me deu. Então tinha um valor sentimental muito grande, mas eu não pensei em nada disso, não. Já dei a Bíblia para o camarada, peguei a arma. Chamei o irmão Timóteo, irmão, pega essa arma. O que é isso, pastor? Pega a arma, some com essa arma daí. Enterra, joga no meio do mato, some com a arma. Mais calma agora, eu continuei conversando com ele. Fiz uma nova oração por ele. Nos despedimos. Algum tempo depois, eu fui eleito lá na Associação Paulista Leste
como evangelista. Fui chamado para ser evangelista. Eu era pastor distrital do Itaim Paulista, aí eu passei a ser evangelista, função que eu exerço na igreja há mais de 20 anos. Então eu saí do distrito e eu perdi o contato com aquele homem, nunca mais o vi. Os meses se passaram. Algum tempo depois eu fui eu fui participar de uma vigília na igreja central do Itaim Paulista. Era uma vigília a noite toda. Alguns pastores conhecidos lá estavam, o pastor Mauro Cardoso, o Maurão, que é inclusive natural aqui de Votuporanga, não é? O pastor Ronaldo Arco também estava lá. O meu momento de falar era mais ou menos umas 2 ou 3 horas da manhã. Eu cheguei ali então, fiquei assentado, na minha hora, eu assumi ali o púlpito e comecei a pregar. Quando eu abro a Bíblia e vou começar o discurso, quem que eu vejo no auditório? O Zé Luiz, de terno, gravata. Olhei para ele e disse: Zé Luiz, é você? Sou eu, pastor, vim aqui. Ele foi à frente, com a mesma voz de sempre, não é? E contou o seguinte testemunho: pastor, eu abandonei as armas, abandonei o vício, comecei a frequentar a igreja, recebi estudos bíblicos e vou ser batizado agora. Gostaria muito que o senhor realizasse a cerimônia batismal. É possível? Vai ser uma honra para mim. Aí ele disse publicamente: pastor, eu peço que o senhor e os irmãos orem pela minha esposa e pelos meus 2 filhos. Aí ele contou o seguinte: eu descia a ladeira Porto Geral, não sei quantos conhecem a ladeira Porto Geral em São Paulo. Eu descia a ladeira Porto Geral, porque eu ia em direção ao Parque Dom Pedro, de Praça Fernando Costa, para tomar um ônibus em direção à Zona Leste de São Paulo. Quando eu descia a ladeira Porto Geral, a minha esposa subia. Pastor, eu há mais de 2 anos não a via. Nos reencontramos. Olha, para você encontrar alguém na ladeira Porto Geral, se você marcar o encontro, você não acha, porque é um formigueiro humano. Se você marcar a hora, não é? O encontro lá, hora e local, você não acha a pessoa. Para você reencontrar alguém lá, há 2 hipóteses: uma baita de uma coincidência ou um milagre. Eu creio que foi um milagre. O fato é que o homem disse: pastor, eu reencontrei minha esposa. Conversei um pouquinho com ela e ela aparentemente percebeu a minha mudança, a minha transformação. Eu fiz um apelo para que ela voltasse para casa, e mais do que isso, que também aceitasse a Jesus como Salvador e Senhor. Orem. Ele pediu que nós orássemos, que a igreja orasse. Isso foi, há 20 anos, um pouco mais de 20 anos atrás. Eu batizei aquele homem, batizei a sua esposa, batizei os seus filhos. Todos permanecem fiéis ao Senhor. Todos eles tiveram a vida totalmente transformada, porque esse homem entendeu que não havia ido longe demais, e que o sangue do Senhor Jesus era poderoso para perdoá-lo e para transformá-lo. Essa história tem um desdobramento, e eu vou contar para vocês a segunda parte da história. Eu fui pregar no Romão Gomes, um presídio militar. Cheguei ali, pela primeira vez, preguei muitas vezes lá, mas a primeira vez que eu fui pregar, eu me lembro que eu preguei sobre o cego de Jericó. O sermão foi sobre o cego de Jericó. E ao terminar o sermão sobre o cego de Jericó, eu contei esse mesmo testemunho. Esse testemunho eu conto em vários sermões diferentes. E eu vou contar até a volta de Jesus, porque não é sempre que te aponta uma arma e você batiza o camarada e toda a família depois. Contei essa mesma história, esse mesmo testemunho. Só que lá, quando eu comecei o testemunho, você sabe que é um presídio militar, um PM que estava preso ali disse: ah, pastor Mota, eu conheço ali a rua Pierre Varney, conheço aquela região, eu fui policial ali, eu fazia ronda naquela região. Aí tudo que eu falava ele confirmava, para mim era bom, dava mais força para o testemunho. Ao terminar o testemunho, exatamente como eu contei para vocês, e já ia me assentar, e um irmão nosso se levantou para anunciar o último hino ali e tal. Quando eu estava me assentando, aquele PM levantou-se chorando. E eu pensei: olha, é um testemunho bonito, mas eu não conto testemunhos para emocionar. Eu não mudo a entonação, eu não coloco música de fundo, não diminuo as luzes. Eu não conto testemunhos para emocionar as pessoas. Eu conto testemunho com um único objetivo: mostrar que funciona na prática. Eu contei o testemunho da mesma forma como eu contei para vocês agora, e o PM começou a chorar, e levantou-se chorando, e me disse: pastor Mota, quem atirou no Zé Luiz fui eu. E vejam, parece filme, mas é São Paulo. Ele disse: eu estava paisando no bar,
E tive uma discussão com o Zé Luiz, ele sacou a arma, atirou em mim. Ele errou. Eu saquei a arma, pastor. Mirei no meio dos olhos dele. Eu estava a uns 3 metros de distância. Atirei e acertei o pescoço. E dei mais 5 tiros e errei. Aí ele me disse algo que na hora eu não acreditei, mas depois os outros PMs me confirmaram que era verdade. Ele me disse, pastor, eu não erro um tiro a 50 metros ou 80 metros. O cabra pode correr, ele falou. Eu não erro, pastor. Eu sou justiceiro. Sabe o que é isso? Ele recebia dinheiro para matar bandido. Tanto é verdade que foi feito um abaixo assinado com milhares de assinaturas para tirar o homem da cadeia, porque justiceiro vira o quê? Herói. Pastor, eu já matei dezenas de homens na minha vida. Eu não erro um tiro a 80 metros. Eu não podia errar aquele tiro. O fato é que eu descarreguei a arma e acertei um tiro no pescoço. Mas eu jurei que o dia que eu saísse daqui, o primeiro que eu ia matar era ele. Agora o Senhor me disse que ele aceitou Jesus, que agora frequenta a igreja com a família. O que eu faço, pastor? Eu disse, aceite a Jesus como Salvador e Senhor, e seja batizado você também. E eu nunca vou esquecer a resposta daquele homem. Ele disse, eu topo. Mas é tão fácil ir para o céu, não é? Eu topo. Só isso, é só querer. Eu topo. Meses depois, pastor Paulo Stabno, presidente da Paulista Leste na época, fez um sermão dentro do Romão Gomes. Eu entrei no tanque batismal e batizei vários PMs, entre eles esse PM. Dentro do tanque eu coloquei o PM que deu o tiro. Do lado de fora o Zé Luiz que levou o tiro. Juntos ali. E após o batismo eles se abraçaram, irmãos, na mesma fé. Por que estou contando isso? Se o Senhor Deus pode perdoar e transformar esses homens, não pode transformar você aqui agora? Se pode transformar esses homens, pode também transformar você aqui agora. É só você entender que Jesus perdoa e esquece. Quantos querem nesse momento receber de graça o perdão de Jesus? Coloquem-se em pé. Coloquem-se em pé e eu vou orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado. Porque através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos perdoados e salvos. Nós confessamos nesse momento os nossos pecados. Por favor, Senhor, perdoa-nos. Queremos nesse momento ter certeza absoluta de que estamos sendo perdoados. Queremos deixar o nosso passado para trás. Queremos deixar as coisas que para trás ficam. E queremos seguir adiante, até um dia encontrarmos com Jesus nas mansões celestiais. Perdoa-nos, Senhor, não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, mesmo porque não há nada de bom em nós mesmos, mas perdoa-nos, única e exclusivamente, por causa do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que verteu o seu sangue em nosso lugar na cruz do Calvário. Em nome dele, oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus.